Olá, graça, paz e muita misericórdia seja com todos nós nesse momento. Mais uma vez somos muito gratos a Deus pela possibilidade de estarmos juntos. Apesar de distantes, estamos aqui, prontos para louvar e agradecer ao Senhor pela vida que Ele tem nos dado. Você é muito bem-vindo, esse é o culto da Igreja Batista Central de Norwich, NCBC português, e nós nos reunimos para adorar ao Senhor, nos reunimos para cantar, para mostrar ao mundo quem é o Senhor das nossas vidas. E isso, lógico, cheio de alegria, da paz que somente podemos encontrar em Jesus Cristo. Nosso foco, nesses poucos minutos que passamos juntos, é de prestar atenção na palavra de Deus, aquilo que o Senhor tem para nos dizer, aquilo que Ele quer revelar a nós, a partir daquilo que é a sua verdade, verdade para a nossa vida, verdade de Deus, verdade que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Você então é muito bem-vindo a estar conosco nesse momento, nesses minutos que passaremos juntos e juntos louvar ao Senhor. Eu quero orar e assim dar início ao nosso culto, agradecendo a Deus pela vida acima de todas as coisas. Vivemos momentos difíceis, já são muitas as semanas que não podemos nos reunir fisicamente, mas sempre com a certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ele nos ama e ama tudo aquilo que criou e por isso cuida de nós e também nos ensina a sua vontade e querer dentro da sua justiça perfeita e do seu amor sem fim. Vamos orar e agradecer a esse Deus pela vida que temos todos os momentos, a cada instante, juntos ou separados. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Uma vez mais somos gratos ao Senhor pela vida. Somos gratos ao Senhor pela tua misericórdia que se renovou nessa manhã. Se renovou e nos mantém vivos, nos mantém de pé, nos mantém atentos à tua vontade e ao teu querer. E que privilégio é poder reconhecer que o Senhor é o sustentador da vida. Que o Senhor nos ama e tem cuidado de nós. Mesmo que em volta de nós tudo pareça desordenado, um caos, dor, sofrimento, às vezes trevas e escuridão, o nosso coração e os nossos olhos são postos no Senhor, fitos em Ti, com a nossa esperança na promessa de Cristo Jesus, de que voltará para nos buscar. Pai, abençoa-nos nesse tempo juntos, fala aos nossos corações, que a Tua palavra realmente encontre lugar nas nossas vidas. Que possamos pensar, refletir e, acima de tudo, que o Teu Espírito Santo haja em nosso meio. Transforme as nossas vidas. Dê-nos direção, mostra-nos a Tua vontade. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. E por isso nós somos gratos desde já ao Senhor, em nome de Jesus. Louvado seja o Teu santo nome, Senhor. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Os cânticos que entoaremos, que eles expressem o sentimento do nosso coração e a verdade que há em nós. Abençoa-nos, é o nosso clamor, é o meu clamor, é a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém e amém. Vamos cantar, vamos louvar ao Senhor. Eu convido você a cantar comigo. Se você não conhece as letras, não conhece a música, acompanhe esses que vão cantar, pessoas como nós, pessoas do nosso dia a dia e que se colocam diante do Senhor para expressar os seus corações, seus sentimentos, gratidão, alegria, talvez um pouco de ansiedade, pedidos, clamores, mas que são expressos através da música. Senhor, nós queremos Te adorar, Te louvar, e isso vai acontecer a cada instante das nossas vidas, quando reconhecemos quem o Senhor é. Vamos louvar, vamos cantar ao Senhor nesse momento e eu convido você a cantar comigo. Deus enviou Jesus, seu Filho, e seu amor perdão nos dá. Na cruz morreu por meus pecados.
Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor tocou em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz as minhas sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Louvado é o seu nome, Jesus.
os meus pecados suportou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Num gesto simples de amor, no jumentinho triunfou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pôde deter, o sangue derramado foi, e ao terceiro dia ressuscitou. Aleluia. Glória a Deus. Seu nome é Deus. Emanuel, Que poderoso. Aleluia. o Rei dos Reis é o Senhor. Um gesto simples de amor, jumentinho. Glória a Deus. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pôde deter, o sangue derramado foi, ao terceiro dia ressuscitou. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o seu nome, Jesus. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Jesus, Glória seja ao Rei, glorioso e Salvador. Jesus, glória seja ao Rei, glorioso e Salvador. Adoremos o seu nome, Jesus. Aleluia. Glória seja ao Rei, glorioso e Salvador. Santo é o seu nome, Jesus. Aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Recebe o nosso louvor, Pai, recebe a nossa adoração, aleluia. Oh, glórias, glórias, glórias a Ti, ó Pai. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Glória a Deus. bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pôde deter, o sangue derramado foi. Pai, ressuscitou, aleluia. Glória a Deus. Oh, louvado é o seu nome, Jesus. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Glória a Deus. Sim, Pai. Jesus, Glória seja ao Rei, glorioso e Salvador. Jesus, glória seja ao Rei, glorioso e Salvador. Amém. Glória a
Deus. Aleluia. Amém? Glória ao Senhor, louvado seja o nosso Deus. É maravilhoso cantar, é maravilhoso colocar para fora aquilo que sentimos, ou então buscar esse sentimento na letra de cada uma dessas músicas com verdade e sinceridade, clamando ao Senhor que encha os nossos corações com essa verdade. Eu quero agradecer em especial a nossa irmã Zay Paixão. A Zay é uma grata surpresa nesse momento. Conhecia quando criança, lá no interior da Bahia, na cidade de Jaguaquara, na Igreja Batista de Jaguaquara. Tivemos uma história naquele momento, naquela parte das nossas vidas. Depois Deus nos espalha pelo mundo afora e hoje a Zay está na Holanda e tirou esse tempinho para compartilhar conosco o sentimento do seu coração. Não só dela, mas da família que eu conheci, uma família talentosa, uma família abençoada pelo Senhor com o talento musical, e eu sempre tive isso na minha memória, na minha história, a família da Zay, a família Paixão, como aqueles que louvavam ao Senhor com inteireza de coração, com os instrumentos, com as vozes, e isso continua sendo real, por aquilo que nós ouvimos na vida da Zay, e eu espero que por todos aqueles que a cercam também. Louvado seja o Senhor, muito obrigado. Obrigado também aos irmãos da nossa igreja, que semana após semana têm gravado suas músicas, têm expressado aquilo que sentem, e isso lá de casa, de onde eles estão, é um presente para nós. Nós continuamos a orar e muito em breve estaremos cantando aqui, juntos, no prédio, juntos com portas abertas, para que as pessoas possam vir e louvar e cantar juntos conosco. Louvado seja o Senhor por esse momento. Eu tenho certeza que o Senhor recebe a adoração e o louvor de corações quebrantados e contritos, rendidos a Ele, reconhecendo a sua majestade e o seu senhorio. Louvado seja o Senhor por esse momento. Amém. Nós vamos para a palavra, nós vamos para um momento especial do nosso culto. É quando nós queremos ouvir do Senhor a direção para as nossas vidas. Nós temos, para aqueles que têm caminhado conosco, nós temos acompanhado a vida de Jesus a partir do Evangelho de João. Desde o início, desde o primeiro capítulo, até agora, quando já chegamos e nos aproximamos do final do livro. Já estamos no capítulo 20 e já vimos a semana passada o que aconteceu na primeira parte desse capítulo. Nós acompanhamos a narrativa de João de uma forma especial, um pouco distinta da dos demais evangelistas, os três outros que temos, Mateus, Marcos e Lucas, cada um com a sua perspectiva, cada um com o seu enfoque. E João com o seu particular maneira de ver, com a sua maneira de ver especial, o discípulo que Jesus amou, o discípulo que foi amado por Jesus, o discípulo que ele próprio diz amou ao Senhor também, e narra na sua perspectiva muito próxima, muito pessoal, muito de sentimento, mas sim de experiência com Deus e com o próprio Senhor Jesus, a maneira como essa história chegou até a sua vida. João se preocupa muito com a informação de que Jesus é o Filho de Deus, enviado por Deus com uma missão clara de mostrar ao mundo o amor de Deus a partir daquilo que iria realizar e que realizou conforme nós caminhamos e vimos um Jesus Cristo, Filho de Deus, homem, Deus, entregar-se na cruz pelo meu pecado, pelo seu pecado, pelas nossas vidas, para que tivéssemos vida e vida em abundância e vida eterna, para que a justiça de Deus fosse suprida e o seu amor manifesto a partir de Jesus Cristo. É isso que nós vimos, é isso que temos visto. E na semana passada nós acompanhamos o momento em que o túmulo é encontrado vazio. Jesus ressuscitou. Não adianta mais procurar no meio dos mortos quem não está mais lá. Ele vive, ele está vivo e continua vivo até hoje. Ele é o nosso Deus, ele é o nosso Senhor, ele está vivo, ele se relaciona conosco, ele vive em nós, na pessoa do Espírito Santo. Foi isso que vimos, a experiência de João, a experiência de Pedro, a experiência em especial, bem detalhada, de Maria Madalena com o Senhor Jesus, e foi ali que nós paramos, no versículo 18 do capítulo 20. E nós vamos ler então, a partir de agora, o versículo 19 do capítulo 20 até o final do capítulo, até o versículo 31, e ver o que acontece nesse novo momento de um Cristo ressurreto, vivo,
não mais com a mesma matéria, mas a mesma pessoa, o mesmo Jesus, aquele que prova a sua ressurreição a partir da maneira como aparece, como surge diante daqueles que já o conheciam e terão momentos especiais com ele. Vamos ler a palavra de Deus? Eu convido você, se você pode, se você tem uma Bíblia, abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 20, e nós vamos ler juntos do verso 19 ao verso 31. Vamos ler a palavra do Senhor. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoados os pecados, ser-lhe-ão perdoados, e aqueles a quem retiverdes, ser-lhe-ão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Diziam-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Ele, porém, lhe respondeu: Se eu não vir o sinal dos cravos nas suas mãos, e não meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter a mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na do meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém? Muito obrigado pela leitura. Como eu já disse, essa é a palavra de Deus e o meu desejo é que, com toda a simplicidade que ela possui, ela possa encontrar lugar nos nossos corações. Profundidade e simplicidade. Esse é o grande equilíbrio da palavra de Deus. É difícil muitas vezes compreender algumas coisas, mas nós clamamos ao Senhor a ação do seu Espírito Santo e pedimos que nos dê entendimento e compreensão dessa palavra para pô-la em prática na nossa vida. Nós sempre falamos sobre as interpretações e as possíveis vertentes que a palavra pode trazer, mas a nossa expectativa é que nós tenhamos a direção de Deus, a palavra do Senhor viva em nossas vidas. Como nós lemos agora há pouco e como eu também comentei acerca do contexto que tivemos a semana passada, o nosso texto anterior termina com o versículo 18, dizendo que Maria Madalena, após ter tido esse momento com Jesus, essa visão de Jesus, quando Jesus se apresenta a ela e manda um recado para os seus discípulos, manda dizer que ele vai para o meu Pai, Jesus diz, e também o Pai de vocês, o meu Deus e também o Deus de vocês. E nós frisamos naquele momento a mensagem de perdão para aqueles discípulos que estavam tão envergonhados, cabisbaixos, com medo, receosos por tudo que havia acontecido na noite anterior, nos dias anteriores, na sexta-feira em que Jesus foi preso e levado a julgamento. Eles fugiram, eles deixaram Jesus sozinho, eles de certa forma o abandonaram. Pouco depois, Pedro vai negá-lo, então o sentimento era muito ruim no coração daqueles homens, de tristeza, de abatimento, o mestre morreu. Maria chega então com aquela mensagem de que vi o Senhor, e ele mandou dizer que vocês continuam sendo amados. Em outras palavras, era essa a mensagem de Jesus para eles e para ela. Nós frisamos também que muitos deles não acreditaram naquela mensagem que Maria Madalena levou até eles. O texto segue e nós chegamos à porção que lemos agora. O verso 19 começa mais uma vez com a apresentação de João com relação ao tempo, ao que acontecia e quando acontecia.
O dia ainda era o primeiro dia da semana. Nós falamos a semana passada sobre o termo hebraico para isso, o Rishon, que é o dia primeiro, Yom Rishon, o dia primeiro para o judeu, para o povo que vivia tendo o Shabat, ou o sábado, como dia de descanso, e o primeiro dia era o dia normal de trabalho. Falamos também sobre esse momento da ressurreição, onde os cristãos, um pouco mais à frente no tempo, passam a ter o domingo como dia de reunião, de louvor, de adoração, o dia do Senhor, Dominicus, o domingo que nós chamamos em português. Aquele momento era o mesmo domingo, só que agora ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos, com medo dos judeus. É interessante a maneira como João trata esses detalhes. Eles estavam em uma casa com as portas trancadas e estavam ali se protegendo com medo dos judeus. Você pode fazer a pergunta, mas com medo dos judeus? Eles não eram também judeus? Sim, eram judeus. Nos textos que lemos anteriormente, nos capítulos anteriores, João se refere muito a essa expressão judeus como os líderes judeus, os líderes religiosos, aqueles que conduziam a vida religiosa e também uma grande parte da vida social do povo daquela altura. Não simplesmente a multidão, não simplesmente o povo que seguia Jesus, mas os judeus. É uma expressão específica de João, talvez, para aquela liderança, aqueles que condenaram Jesus, aqueles que o perseguiram, aqueles que o levaram até a liderança romana para um julgamento civil, aqueles que levaram Jesus até a cruz. Os líderes que não aceitaram a verdade, que deveriam ter levado o povo e compartilhado com o povo o que a Escritura dizia, confirmada e cumprida em Jesus Cristo, condenaram a verdade e levaram Jesus à morte. Eles estavam com medo dos judeus. Mais uma vez, eu volto a lembrar, eles fugiram no momento em que Jesus foi preso lá no Getsêmani, lá no Monte das Oliveiras, naquela noite de sexta-feira após a ceia, após a Páscoa que eles haviam celebrado. Eles fugiram, eles estavam com Jesus e fugiram. Nesse momento eram também perseguidos ou tinham esse receio de serem também presos pela mesma maneira como Jesus foi preso e condenado. Eles estavam com medo. Apesar da notícia que Maria havia dado a eles, apesar da forma como os outros evangelhos narram a presença de Pedro e de João no túmulo, terem falado que o túmulo realmente estava vazio, depois de um dia praticamente passado, as informações eram muito fortes para eles. Nem todos conseguiam confiar, nem todos conseguiam acreditar naquilo que era a promessa de Jesus. Eles estavam com medo. E no final daquele dia, daquele mesmo primeiro dia da semana tão especial, Jesus veio a eles. Jesus pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz, paz seja convosco. A uma primeira leitura, essa expressão paz seja convosco é muito corriqueira. Era a expressão normal do dia a dia daquelas pessoas, o pessoal da Palestina, dos judeus que viviam naquela região. Paz seja convosco. Era o desejo de cada pessoa por tudo que haviam aprendido pela palavra de Deus, pela Escritura, pela cultura. O desejo ao encontrar outra pessoa é que a paz de Deus fosse com aquela pessoa. Como nós nos cumprimentamos e perguntamos como você está? A expressão mais comum para o judeu era: como vai a paz em você? Interessante pensar nisso, não é? Como está a paz na sua vida? Como o seu coração está em relação à paz? Em outras palavras, ou numa palavra bem típica do judeu, shalom. Tenha paz. Viva a paz. Que a paz de Deus seja contigo. E é exatamente esta expressão que Jesus traz para aqueles homens. Homens que estavam com medo, nós acabamos de ler. Homens que estavam trancados em uma casa com medo. Homens que estavam envergonhados, talvez se considerando derrotados por aquilo que falharam,
negaram o Senhor, negaram o seu mestre, rejeitaram tudo aquilo que tinham como fé e agora tinham medo, estavam ansiosos, angustiados, com notícias e com uma novidade que não lhes entrava nem no coração e nem na mente. Jesus, o próprio Senhor ressurreto, aparece para eles e diz: estejam em paz, tenham paz, que a paz do Deus Altíssimo seja convosco, esteja no meio de vocês, aquietem o vosso coração. E dizendo isso, Jesus lhes mostrou as mãos e o lado. Jesus se coloca no meio deles, poderia ser visto por todos que estavam ali, e mostra-lhes as mãos e o lado. Lucas vai além na sua narrativa e fala que Jesus também lhes mostrou os pés, e mais, pediu que eles tocassem em Jesus. Toquem em mim, apalpem, coloquem as suas mãos aqui. Interessante como a reação desses homens é diferente a partir daquele momento. Não simplesmente pela paz que Jesus recomendou a eles e lhes trouxe também, mas por verem, saberem que Jesus estava vivo. Lucas vai nos narrar também, antes mesmo desse fato acontecer ao cair da tarde, uma outra experiência de Jesus com dois homens que caminhavam para uma cidade, para uma aldeia chamada Emaús. E a maneira como aquele encontro se desenrola, como se desenvolve, como o coração daqueles homens ardem ao ouvir o que Jesus tem para lhes dizer. Eles reconhecem Jesus e correm de volta daquela estrada de onde estavam até chegar nessa casa e vão encontrar essas pessoas ali. E é maravilhoso como esse momento confirma tudo aquilo que aquelas pessoas anteriormente já haviam experimentado ao ver Jesus. Lucas ainda nos diz que Pedro tinha uma experiência anterior a essa com o grupo, com o próprio Senhor Jesus, que João não nos narra. O fato é que, a partir desse momento que Jesus se mostra a eles, alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Aqueles que estavam com medo, aqueles que estavam cabisbaixos, tristes, agora, ao verem o Senhor, alegram-se. O sentimento é diferente, os seus corações estão cheios de alegria. As informações começam a se organizar, eles estão alegres porque viram o Senhor. E o Senhor Jesus diz-lhes novamente, ele repete outra vez: paz seja convosco. Interessante que João não narra uma palavra ou um discurso ou qualquer outra frase de Jesus entre essas duas apresentações e desejo de paz. Sim, vocês podem se alegrar, tenham a paz, que essa paz, a paz que eu dou, a paz que o mundo não pode dar, seja presente nos seus corações. Foi por isso que eu vim, foi para que vocês tivessem paz, foi para que o mundo tenha paz, não somente paz uns com os outros, mas paz com Deus. É a reconciliação do homem com Deus que Jesus Cristo nos traz, nos deu e nos apresenta continuamente. Paz com Deus, que essa paz seja convosco. É interessante olhar para esse aspecto nesse texto de João em especial, que a sequência dessa paz desejada é uma comissão, é um envio, é a repetição daquilo que Jesus havia dito alguns capítulos atrás, que ele nos enviaria aqueles discípulos e todos aqueles que viessem a crer seriam enviados, assim como ele foi, o próprio Jesus enviado pelo Pai. E ele repete isso aqui: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Com essa paz, com o entendimento e a compreensão de que paz é o verdadeiro valor do reino dos céus. Paz. E eu comentei isso hoje com um amigo muito querido. Paz não é a ausência de problemas. Paz não é muitas vezes sequer a ausência de guerra. Paz é a maneira como o nosso coração se comporta e reage diante dessas situações.
A paz que o mundo não pode dar, a alegria que o mundo não pode dar, essa sim é a paz de Jesus Cristo. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Nós temos os paralelos dessa comissão nos outros evangelhos. Mateus talvez nos traga a mais conhecida. No final do Evangelho de Mateus, no capítulo 28, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Esse é o paralelo do envio de Jesus para nós, seus discípulos, testemunhas do seu amor e da sua paz. Essa paz de Jesus Cristo, essa paz que nos leva de volta a Deus, esta paz que enche a nossa vida de significado e sentido, é a mensagem que nós devemos transmitir. É a verdade que deve estar nos nossos lábios a cada instante. Marcos, no capítulo 16, no finalzinho também, no capítulo 15, versículo 15, tem um paralelo para isso. Ide, portanto, e pregai o evangelho a toda criatura. Pregai as boas novas da paz. Pregai o amor de Jesus Cristo. Pregai a mensagem do Senhor, aquela que ele compartilhou com estes que estavam ali e com aqueles que viriam a crer no testemunho daqueles homens. Lucas também nos traz o seu paralelo. Eu queria ler com vocês o que Lucas nos diz, porque vai nos trazer entendimento dos próximos versículos. Também, a partir das escrituras, do ensino que Jesus deu para aqueles homens, naquela aparição, naquele momento, Lucas diz o seguinte, que Jesus lhes disse, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, a começar de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que vos envio sobre vós a promessa do meu Pai, de que vocês são minhas testemunhas e que vocês alcançarão todas as nações. É o paralelo, é o entendimento, é a missão que Jesus confia a nós hoje, igreja do Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa tarefa por causa da paz. A paz que agora temos com Deus. Esse é o nosso ministério, o ministério de cada um de nós, o ministério da reconciliação. Reconciliados com Deus em Cristo, agora temos o ministério da reconciliação, de compartilhar esse amor de Deus para conosco, por nós, com aqueles que nos cercam. Essa a autoridade que nos foi dada, essa a missão que nos foi dada. E nós poderíamos nos perder no entendimento dos próximos versículos, mas isso precisa trazer luz a nós. Nos foi dada a mensagem de salvação, nos foi dada a autoridade para ir e compartilhar, e mostrar o amor de Jesus Cristo, a paz que ele nos deu ao cumprir a missão que recebeu do próprio Pai. Tetelestai, está consumado, foi o que Jesus disse ao concluir a sua missão na cruz do Calvário, ao entregar o seu Espírito ao Senhor e a satisfazer a justiça do Pai. O texto segue e Jesus age de uma forma interessante aqui e que tem causado uma certa controvérsia nos meios teológicos. Posições diferentes, posições doutrinárias, denominacionais, não é esse o nosso foco hoje. Não vamos gastar tempo com isso, mas sim entender o que Jesus fez, como agiu e a perspectiva de João nesse momento. Havendo dito isso, o versículo 22 nos disse, soprou sobre eles e disse-lhes a eles, a todos eles, recebei o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Talvez a contradição, você pode perguntar qual é, a controvérsia qual seja, é com o momento de Pentecostes. Quando num momento especial para o povo judeu, numa celebração de uma festa judaica, o Pentecostes, línguas de fogo, o agir do Espírito, o falar nas línguas daquelas pessoas que vinham de todas as partes, caracteriza o envio do Espírito Santo para aquele povo,
para aqueles que estavam em oração, para aqueles que clamavam, louvavam e falavam das maravilhas de Deus naquele momento. Talvez, nós não queremos especular aqui também, mas Jesus lhes deu uma amostra do que seria aquele dia. Talvez para estes que ali estavam com ele, e isso viria a ser maior naquele momento especial, quando a igreja tem o seu início. Esse é um pouco da controvérsia. Quando a igreja teve o seu início, também não vou tocar nesse assunto hoje. O fato é que Jesus sopra sobre eles algo presente, algo real, algo material de um homem que está ali diante deles, que eles tocaram, que eles viram, que eles ouviram. E mais ainda, Lucas vai além e diz que para confirmar que Jesus era mesmo quem dizia ser, comeu com eles. Perguntou se havia algo para comer e comeu com eles naquele momento. O texto segue, e por causa desse Espírito Santo dado àqueles homens, e depois entregue a nós também, a autoridade é dada. A autoridade para agir como aqueles que tinham a mensagem do perdão, a mensagem de salvação, a mensagem de transformação. E esse próximo versículo também poderia nos dar um entendimento muito literal do que está escrito aqui. E por isso nós temos diferenças de entendimento também. O texto diz: se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. A interpretação mais direta e mais objetiva para esse texto é mesmo literal, que Jesus dava àqueles homens comuns como eu e você, apesar de experimentarem esse Espírito Santo naquele momento, diferente do Velho Testamento e diferente do que viria a ser um pouco mais à frente, a estes homens seria dado o poder, a autoridade exclusiva que é de Deus de perdoar pecados. Esse entendimento tem gerado algumas linhas distintas de liderança, inclusive. O entendimento também muito próximo daquilo que aconteceu com Pedro lá atrás, no capítulo 16 do Evangelho de Mateus, na confissão de Pedro, quando aquilo que é dito sobre pedra, sobre Pedro, sobre a rocha, sobre a igreja, também tem várias interpretações distorcidas, ou mal compreendidas, se você preferir. Ao dizer que aquilo que ligardes na terra será ligado no céu, ao dizer que aquilo que você fizer ou disser aqui como líder, como alguém que serve ao Senhor, como alguém que conduz um rebanho, é a palavra de Deus, mas não só, é a autoridade do homem. Existem aqui controvérsias e realmente um erro de entendimento. Se nós olharmos para o contexto, tanto do primeiro texto, lá em Mateus, quanto desse que lemos aqui, a autoridade e o poder nunca deixou de estar no Senhor Jesus Cristo. Nunca deixou de estar no Deus Altíssimo Todo-Poderoso e nessa mensagem que nos foi confiada. Primeiro, na verdade, de quem é Jesus, quando Pedro reconhece o Filho de Deus, o Cristo, quando do alto lhe é dada essa revelação. E agora, aqui, nesse momento, quando a mensagem de paz é entregue para perdão e remissão de pecados, como nós lemos nos paralelos de Lucas e também nos demais. É essa mensagem do evangelho, do amor, da misericórdia, da paz e do perdão para a remissão de pecados. É essa mensagem que nos dá autoridade para perdoar, não nós, mas essa mensagem que chega aos corações, que encontra lugar naqueles que recebem e creem, que entendem quem enviou essa mensagem e quem a trouxe até nós. É essa autoridade que nos é dada, e mais do que isso, é a responsabilidade de ir até os confins da terra para levar a mensagem de perdão, onde Cristo, a verdade que liberta, encontrará lugar no coração de quem a ouve. O nosso verso principal, ou pelo menos aquilo que temos buscado gravar em nossas mentes, é que aquele que crê nas palavras de Cristo e crê naquele que o enviou, esse tem a vida eterna, agora, no presente, nesse momento e também no futuro. Esse não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Esse vive e vive de forma plena por causa da mensagem do perdão.
por causa da mensagem compartilhada, a quem nós queremos ver perdoados, a quem nós levamos a mensagem de Cristo, essa paz que Jesus nos entregou e espera que esteja com cada um daqueles que ouvem essa mensagem. Arrependimento para remissão de pecados, é essa a mensagem. É o prostrar-se diante do Senhor, reconhecendo o quanto precisamos dele. É entender que o perdão vem de Deus, porque todo pecado é contra Deus em primeiro lugar. Ele também é o único capaz de perdoar. Não podemos nos prender a uma pessoa, a um homem falho, limitado, simplesmente por uma mensagem entendida da maneira como convém. Não é o apóstolo que tem o poder de perdoar, não é o pastor, não é o padre, não é o papa, não é o homem, não é aquele como nós, mas sim a mensagem que brota daqueles que receberam de Cristo a paz, a verdade e o perdão para viver com o Pai. É isso que nos move, é para isso que fomos enviados, para levar a mensagem de Cristo até os confins da terra, para que o perdão de Cristo alcance lugar no coração das pessoas que ouvem essa mensagem. O fato caminha, a história se desenvolve, e João nos traz um aspecto muito interessante que só ele narra, que é a presença de Tomé, ou o aspecto desse momento de Tomé com o próprio Senhor Jesus. É interessante porque na narrativa de João, nós vemos como ele destaca pessoas nesses momentos pessoais com Jesus, íntimos, muito particulares com Jesus. Nós falamos sobre Nicodemos, nós falamos sobre José de Arimateia, nós falamos sobre Maria Madalena e esses momentos especiais, particulares com Jesus. E aqui mais um, onde somente João fala sobre. Ora, o verso 24 nos diz: Tomé, um dos 12, um daqueles que caminhava com Jesus, um daqueles que foram escolhidos por Jesus, chamado também de Dídimo. Dídimo significa gêmeo, provavelmente era o apelido dele. Ele não estava com os demais quando Jesus veio naquele domingo, naquele primeiro dia, naquele momento que eles tiveram. Quando então ele apareceu, disseram-lhe os outros que eram seus amigos, que eram seus irmãos, que caminhavam com ele, que eram discípulos de Cristo com ele durante aqueles aproximadamente 3 anos, que tinham ouvido as mesmas coisas que ele também ouviu da própria boca de Jesus Cristo. Eles disseram a mesma frase que Maria Madalena apresentou para aqueles discípulos quando eles não creram. Eles repetiram a frase: vimos o Senhor. E aqui Tomé tem uma reação que para muitos hoje é usada até mesmo como algo bom, não é? Eu sou igual Tomé, eu só creio quando vir. Quando conseguir tocar, então eu vou crer. Não pense que isso é uma boa coisa, porque é muito ruim. A incredulidade é algo muito ruim. Vimos o Senhor, mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e se ali eu não puser o meu dedo, e ainda se não puser a minha mão do seu lado, de modo algum acreditarei. Eram seus irmãos, eram seus colegas de caminhada, eram seus amigos, eram discípulos como ele que estavam a falar acerca do Mestre, acerca de tudo aquilo que ele havia ouvido, como já falei. Jesus havia dito que ia ressuscitar. Jesus havia dito que estaria de volta, que voltaria da morte, que teria sua vida de volta, porque tinha autoridade para isso, para entregá-la e para retomá-la. Tomé não acreditou nos seus irmãos, não acreditou nos seus discípulos. E o interessante é que seria uma grande oportunidade para Jesus dar uma lição em Tomé. Mas o que o texto nos diz é que não, Jesus é diferente. Jesus não é como nós. Jesus não reage como nós, seres humanos, homens e mulheres, reagimos. Provavelmente naquela semana, quanta coisa não passou pela cabeça de Tomé. Quantas vezes aqueles irmãos, aqueles discípulos falaram novamente para ele: Tomé, você precisa acreditar, é verdade, por que nós mentiríamos para você? E Tomé deve ter insistido: não, eu não acredito,
É algo irreal, é algo impossível de acontecer. Eu não consigo acreditar. Eu preciso tocar, eu preciso ter a minha própria experiência e não simplesmente ouvir o que vocês dizem e chegar à fé, a acreditar e a confiar. O texto caminha e o verso 26 nos diz que passados 8 dias, esses 8 dias incluem o domingo, aquele primeiro dia da semana, e agora já era novamente o primeiro dia da semana. Eles continuavam escondidos, continuavam separados da comunidade, da sociedade, provavelmente ainda receosos de qual seria a consequência de estarem na rua novamente. Eles eram os discípulos de Jesus, aquele que havia sido crucificado pela sua blasfêmia. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e agora Tomé com eles estava. Tomé estava presente nesse momento. E é interessante como João simplesmente repete exatamente as mesmas palavras do verso 19. Olha só o que ele diz a partir daqui. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. As mesmas palavras. Paz seja convosco. O que aconteceu nessa semana, onde Jesus foi, o que esses homens tiveram de experiência, João não narra. Os outros também não vão narrar com detalhes coisas como essas. O fato é que Jesus volta a apresentar-se a eles, e a frase é a mesma: continuem em paz, aquietem o vosso coração, fiquem tranquilos. Vocês são os filhos de Deus, escolhidos por mim. Vocês creram na mensagem, vocês acreditaram naquilo que o Pai me deu para trazer para vocês. Fiquem em paz. E João é direto e fala aqui, e logo, Jesus tem a iniciativa de falar com Tomé. Não para denegrir a sua posição, não para colocá-lo mais para baixo, não para rejeitar a sua presença porque ele não creu naquilo que os outros disseram, mas ele é direto exatamente nos pontos que Tomé disse que precisava ter como experiência para crer. Logo, Jesus disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega também a tua mão e põe-na no meu lado. Exatamente os aspectos que Tomé pediu para ter como experiência, para que fosse suficiente para que ele cresce. Se eu não vir as suas mãos, os sinais dos cravos, se ali eu não puser o dedo, se eu não puser a minha mão do lado, de modo algum eu vou acreditar. E Jesus supre a sua necessidade, com compaixão, com misericórdia, com paciência, com amor, reconhecendo a limitação daquele homem, assim como conhece a limitação e a fragilidade de cada um de nós. Assim como no tempo de cada um, ali, quando Pedro e João correm juntos, e um chega depois do outro, diante do túmulo, e tem reações diferentes quando chegam lá. Assim como Deus age de diferentes maneiras com Pedro e com João, também vai agir de maneira diferente com Tomé. Também agiu de maneira diferente com Maria Madalena, com José de Arimateia, com Nicodemos, com o Paulo, com cada um de nós. Deus age de uma maneira diferente. Jesus Cristo trata conosco da maneira como conhece o nosso coração e sabe o quanto precisamos dele. Jesus apresenta a Tomé as evidências que ele precisava. Jesus permite, e não só permite, como orienta, dá ordens. Põe aqui a tua mão. Vê, olha, que os teus olhos possam comprovar. Coloca também a tua mão do meu lado, onde foi cortado, onde a lança me furou. Sou eu, Tomé. Verdadeiramente sou eu. Mas eu tenho algo para te dizer. Não sejas incrédulo. Não sejas incrédulo. Mas, em oposição a isso, seja crente. Creia. Acredite.
Você foi chamado para acreditar nessa mensagem, em tudo o que eu disse, em tudo que eu cumpri até aqui. Creia. Paz seja convosco. Descanse. Creia. Entenda o quanto da verdade de Deus faz parte da tua vida. Creia. Creia e creia. Não seja incrédulo. Diante dessa palavra de Jesus, diante daquele momento de comprovação de Tomé, diante do que é material, do que é físico, apesar de diferente, apesar da nova matéria, apesar do corpo de Jesus ser diferente daquilo que era antes dele ser crucificado e colocado no túmulo, era algo que podia ser tocado e Tomé fez isso. Viu os sinais nas suas mãos, colocou o dedo lá, colocou a sua mão do lado, na cicatriz, no machucado, na ferida da lança. Diante desta palavra de Jesus, não sejas incrédulo, mas crê somente. Tomé traz uma palavra única. Ele foi o primeiro a dizer isso. Ele responde de forma que nenhum outro havia respondido para o próprio Jesus antes. Tomé diz o seguinte no versículo 28. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Tomé tira qualquer dúvida que havia no seu coração diante daquela experiência, diante daquele momento, da compaixão, da misericórdia, da paciência de Jesus em dar-lhe exatamente o que ele pediu. Senhor meu e Deus meu. Jesus, Deus, é reconhecido como tal, diante de alguém que até poucos segundos era considerado incrédulo. Disse-lhe Jesus, porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Essa é uma afirmação tão clara e tão cheia de valor para nós, que não vimos ao Senhor Jesus fisicamente, pessoalmente, mas que é verdade de Jesus, que aquilo que Ele é e significa para nós, alcança os nossos corações e nos torna bem-aventurados, porque cremos. As versões bíblicas vão diferir um pouquinho aqui. Algumas vão dizer que isso é uma afirmação de Jesus, porque me viste, creste. Outras vão afirmar, como essa versão revista e atualizada, que é uma pergunta, porque me viste, creste? Não faz a mínima diferença no conteúdo. O fato é que Tomé viu e creu. Mas nós, hoje, 2020, cremos sem ter visto, mas completamente convictos e certos da verdade e da realidade desse Jesus Cristo vivo, ressurreto, que enche os nossos corações de vida e que transforma a nossa existência. Bem-aventurados, mais do que felizes, mais do que alegres são aqueles, são vocês, somos nós, porque cremos sem ter visto. Tomé é um exemplo para nós de fé, depois da incredulidade, de mudança, de transformação por uma experiência pessoal, física, visível, audível com Jesus. Que pode acontecer com qualquer um de nós. Deus faz o que quer, quando quer e da maneira como quer. Mas bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Somos nós. Bem-aventurados somos nós que recebemos a paz do Senhor, que a paz seja convosco. Somos nós que recebemos a autoridade de levar a mensagem que perdoa, a mensagem que transforma, a mensagem que traz vida e vida em abundância. Somos nós que cremos num Cristo vivo, num Cristo que não continuou no túmulo, que cumpriu as suas promessas, que está vivo e que reina e reinará eternamente. É isso que nós aprendemos a partir da mensagem de Cristo e do que João nos narra. Os próximos 2 versículos, nós já lemos isso há um tempo atrás, quando falamos sobre a ressurreição de Jesus e o motivo do livro, por que João escreve esse livro para nós. Ele nos diz o seguinte: na verdade, no verso 30, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesses livros.
nessa escritura, nisso que eu preparei para vocês, nessa narrativa que vocês têm aqui. E esse livro, não é o Novo Testamento, não é a Bíblia em si, mas é o que ele escreveu. É claro que muitas outras coisas o Senhor fez. E João faz questão de dizer, estes sinais, isto que Jesus fez e que eu narrei, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Não sejais incrédulo, mas crente. Diante das evidências que temos em Cristo, na sua palavra, na experiência verdadeira que cada um de nós temos com Ele, às vezes sem percebermos. Esteja atento, permita compreender a ação de Jesus na sua vida. Estas coisas que foram registradas para que vocês creiam, para que continuem crendo, para que seja algo real a cada dia nas suas vidas, que Jesus Cristo é o Cristo, é o enviado de Deus, é o que tem a mensagem, é o que tem a palavra, é o que tem a vida, é o que é a vida, é o que é a verdade, é o que é o caminho, é Jesus Cristo. Para isso, João escreve tudo isso que escreveu, para que crendo tenhamos vida, e não simplesmente vida do dia a dia, mas vida em abundância. João volta a falar sobre essa razão de ter escrito o livro, e ele fala no versículo 25 desse capítulo 21, que é o último do Evangelho de João, há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Sabe por quê? É impossível escrever a história de cada um de nós. É impossível ter as nossas vidas de todos aqueles que foram transformados pelo agir de Jesus Cristo nos livros que podem existir pelo mundo afora. Cada um destes que creram, cada um destes que viveram a vida de Jesus dia após dia, são feitos de Jesus Cristo. E nós experimentamos isso dia após dia. Jesus Cristo está vivo. O túmulo está vazio. As experiências são muitas e uma após a outra. E a minha e a sua fazem parte dessa lista. João continua a falar sobre mais algumas experiências desse Jesus ressurreto, antes que ele suba para o Pai. E é isso que eu espero compartilhar com vocês na semana que vem, se o Senhor permitir. Por agora, seja crente, não seja incrédulo. Leia a palavra de Deus. Peça ao Senhor que abra o seu entendimento, que abra o seu coração, que essa verdade que transforma e tem nos sustentado por amor seja real para você. Paz seja contigo. A paz de Deus, a paz que Cristo nos trouxe e nos mantém, porque está vivo e nos conduz a cada dia. Que o Senhor o abençoe ricamente. Eu quero orar para encerrarmos esse tempo. Senhor nosso Deus e Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Pai, muito obrigado por essa verdade. Obrigado por Jesus Cristo. Obrigado pela vida que temos nele. Obrigado porque ele foi capaz de cumprir a missão que o Senhor atribuiu a ele, nos dando comunhão contigo. Podemos ser chamados de filhos por causa do sacrifício de Jesus, por causa da tua palavra que enche os nossos corações de alegria, de fé, de confiança e de esperança. Pai, queremos crer, queremos viver para a tua honra e glória, queremos viver para compartilhar a mensagem de perdão e com isso vermos o perdão alcançar pessoas, serem perdoados porque nós levamos essa mensagem. Crerem, porque o Senhor agiu nos seus corações. Abençoa-nos, Deus. Continua a cada dia a alimentar em nossas vidas a certeza de um Cristo vivo, que vive em mim e que compartilha com o mundo o seu amor e a sua paz através de cada um de nós. Nós te louvamos e somos gratos pelo teu amor e misericórdia e clamamos a tua bênção em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Continue a se proteger,
O tempo ainda não acabou, é o tempo do Senhor para nos cuidarmos, nos protegermos e simplesmente confiar. Uma vez mais, confiar, confiar e confiar. O nosso Deus tem o controle de todas as coisas. Ele tem guardado as nossas vidas e nos conduzirá para a sua honra e glória. Que o Senhor o abençoe. Cuide da sua vida e eu espero poder ver você novamente. Até a próxima, que o Senhor os abençoe. Tchau, tchau.